Fala, meu povo! Boa tarde, gente. Boa tarde. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Mais uma vez no nosso Metanóia. Estamos começando aqui o nosso encontro semanal aqui para essa mudança de mentalidade, essa conversão. Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe Thierry, Deus abençoe todos que nos acompanham. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto super mega importante que a gente está escutando aí à torta e à direita, que é esse tal de comunismo. Mas nós vamos falar a verdade sobre o que é. O Padre Douglas está aqui com a gente para tirar também as nossas dúvidas. Então manda seu oi aí, de onde você é. Daqui a pouco a gente começa o nosso Metanoia depois da nossa vinheta. E antes da gente começar de verdade a entrar no nosso assunto, eu não posso esquecer de te pedir para se inscrever no nosso canal, viu? Se inscreve aí com a gente para você receber todo o nosso conteúdo aqui da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, tudo que nós trazemos aqui de informação para você com muito carinho. Então também te convido a compartilhar essa live, essa informação, esses conteúdos que nós trazemos aqui são tão importantes, mas hoje em especial, por tudo que nós temos vivendo aí, estamos vivendo hoje nesses tempos, então acho que é de grande importância você trazer outras pessoas aqui nessa live pra gente também, deixar suas dúvidas, a gente vai respondendo conforme for dando, né, Padre? Mas em especial, de verdade, compartilha essa live, traz outras pessoas para estar aqui com a gente, para nós falarmos desse assunto. E quero começar já logo, Padre, perguntando, como catequese mesmo, o que é o comunismo, né? Tá. Para falar o que é o comunismo, não chega a ser uma questão de catequese a princípio, mas de filosofia, não é? É importante a gente distinguir o que é o comunismo tal como foi formulado na sua origem e o comunismo tal como nós temos hoje. Sim. Tá? São duas coisas distintas. É importante distinguir porque vocês devem ouvir por aí, eles ficam falando esse negócio de comunismo, nem existe mais comunismo. Existe um tipo de comunismo que não existe mais, de fato. Mas tem um vigente e muito forte. Então, o comunismo é uma teoria de Estado sociopolítica elaborada por um autor chamado Karl Marx no século XIX. Então, vamos explicar bem o que é isso. Marx olhou, observou a sociedade como tal. Marx era um filósofo, sociólogo alemão, viveu na Alemanha do século XIX. Lembrando que o século XIX foi o período das revoluções industriais. As pessoas começaram a deixar os campos, a sociedade deixou de ser majoritariamente rural, agrícola, e as pessoas começaram a vir para as grandes metrópoles trabalhar nas indústrias. Então, a Revolução Industrial, aquela economia que existia no mundo pautada na manufatura, né, produção rural, etc., começou a se realizar em escala industrial. Então, as pessoas, vamos exemplificar aqui, você antes tinha lá umas 4, 5 vacas leiteiras e o seu vizinho fabricava sapatos. Então, você, às vezes, trocava sapatos por 1 litro de leite e ele comprava leite dando sapatos. Você produzia ali 5, 6 litros por dia e vendia naquela aldeia, né, rural. De repente, há uma revolução industrial, um cara compra 500 cabeças de gado e começa a ordenhar. É um exemplo que eu estou dando, né? E começa a ordenhar litros e litros por dia. Bom, você que tem 5 cabecinhas de vaca não vai mais ganhar dinheiro, porque o cara da indústria, ele produz mais do que você. Você não tem outra alternativa a não ser vender suas vaquinhas para ele, inclusive, e ir trabalhar na linha de produção dele. E aí você não tem mais sequer o acesso a toda a linha de produção. Você vai trabalhar em alguma parte daquela produção, né? Você não... Então, é a chamada industrialização do Ocidente.
Isso causou um grande empobrecimento, tá? Principalmente na segunda metade do século XIX. Estamos falando de uma época onde não havia tanto leis trabalhistas, então crianças trabalhavam na indústria, famílias inteiras tinham que trabalhar na indústria para se sustentar. Muitos casos de pessoas que morriam nas engrenagens das máquinas, mulheres que davam à luz no meio das máquinas, porque não existiam as leis que existem hoje, né? Pessoas trabalhavam 14, 15, 16 horas sem parar, quase que trabalho escravo. Mais ou menos esse é o contexto da época. Foi aí que Marx elaborou uma teoria sobre o porquê que tão poucos ficam tão ricos, enquanto a maioria é pobre. E ele começa a destrinchar sua teoria, primeiro, pautado naquela realidade que ele via, mas também inspirado em autores que escreveram a respeito de outros temas antes dele. Então, Marx vai partir, por exemplo, de uma antropologia, um conceito de ser humano, que ele pega em Hegel, que foi um filósofo anterior a ele. Ele pega mais alguns conceitos de ser humano em Feuerbach, que foi outro que viveu antes dele. Então, ele cria a seguinte teoria. Muita gente tem perguntado o que é o comunismo. Então, a teoria dele é a seguinte: existe uma elite, a sociedade é uma pirâmide, uma elite, que é uma minoria que está aqui em cima, que detém o poder econômico e político. Porque se tem o poder econômico, acaba detendo o político também, né, de organizar a sociedade como quer. E a grande maioria aqui embaixo, que são os trabalhadores, a massa. É o que ele chamava de proletariado. É possível inverter essa pirâmide, porque o proletariado é maioria. Então, se a maioria tomar consciência de que, por ser maioria, pode ter o poder, ela consegue subverter, né, inverter a ordem social e derrubar essa elite. Agora, para derrubar essa elite, são necessárias duas coisas para Marx. Primeiro, que esse proletariado seja organizado. Para que haja uma ordem no proletariado, era necessário um partido político. É ali que ele escreve a sua obra, o Manifesto Comunista, que ele diz que o partido são aqueles que vão organizar a revolução social e realizá-la em nome do proletariado. Porque o proletariado inteiro vai embasar, vai fomentar, vai ajudar na revolução, mas alguém tem que tomar a frente, alguém tem que fazer. Então, o partido é aquele que representa os anseios do proletariado. E é esse partido que vai fazer a revolução. E para você derrubar essa elite, não há outro meio, aqui vem a segunda coisa, que são os meios bélicos. A revolução tem que ser armada. Você tem de derrubar essa elite pelas armas, com o uso da força. Isso é o marxismo original, o comunismo original. Então, qual é a proposta aqui? Você já tem uma elite lá em cima. Você vai, em nome do proletariado, transformar o partido numa elite superior à elite. Você está querendo derrubar uma elite, mas para isso você cria uma maior e mais forte ainda. Para derrubar essa aqui. Ah, mas não é em nome do proletariado? Então, tem outros aspectos aqui. Ele diz que o proletariado está muito condicionado a viver dessa forma, como proletário. Existe um anseio nas pessoas por deter o produto do seu trabalho. Você trabalha, Tiele, você quer o seu salário e você quer ser proprietária do seu salário e de tudo aquilo que ele pode adquirir. Pode proporcionar, né? Isso, você com o seu dinheiro vai comprar sua roupa. Então a sua roupa é uma propriedade sua, uma propriedade privada. Você vai comprar uma casa. A casa é propriedade privada. Acontece que essa noção de propriedade privada foi que gerou essa elite que a gente quer derrubar. Se todos forem donos de tudo o que é o resultado do seu trabalho, então sempre vai ter alguém que tem mais e alguém que tem menos. Então Marx defendia
desfazer a noção de propriedade privada. Todos vão trabalhar, alguns mais, outros menos, só que o resultado final do trabalho vai ser distribuído por igual a todos. E quem vai fazer isso? O partido. Então, é necessário criar uma sociedade, fazer a revolução e colocar a sociedade por um período sob governo do partido. É o que se chama socialismo. O socialismo é um período em que o partido está no governo apenas para mudar essa mentalidade de propriedade privada, de família. Por exemplo, se você tem os seus filhos, você quer ser detentora da educação deles, da transmissão de princípios a eles. Mas se enquanto você fizer isso do seu jeito, ela fizer do dela, ele fizer do dele, nós não vamos ter uma sociedade igual. Precisa, então, o partido, precisa o partido também tutelar, cuidar dos seus filhos, dos seus bens, dos seus filhos, da sua família, para que uma geração após a outra, todos vão tendo a mentalidade socialista. Quando todos tiverem a mentalidade socialista, Marx dizia, então o partido pode sair do poder, porque aí a sociedade sozinha já está em comum, seria o comunismo. O comunismo seria o resultado final do socialismo. O socialismo é o período em que você vai mudando a forma como as pessoas pensam, agem, como a sociedade se organiza. Tá, essa era a teoria. Então, por exemplo, muitas coisas precisariam ser destruídas. Noção de propriedade privada, noção de família, patriarcal, matriarcal, os filhos não são do pai e da mãe, mas são da sociedade. Religião, a religião, ela ilude as pessoas, ele pega isso de Forba, né? Que dizia que a religião é o ópio do povo, você fica suportando sofrimentos, dores, coisas nessa vida, crendo que numa outra vida você vai ter uma recompensa, etc. Então, a religião, sobretudo o cristianismo, deixa as pessoas alienadas em relação à luta pela revolução. Então tem que eliminar o cristianismo também, até porque as religiões criam elites próprias, que é o clero, na opinião de Marx. Qualquer religião, os protestantes criam uma elite clerical, os católicos criam uma elite. Então você não pode ter elites na sociedade, a não ser o partido. Porque o partido quer o bem de todos. É o poder em nome do povo, porque o povo delegou ao partido na mentalidade socialista. Em nome dessa filosofia, Thierry, foram feitas essas revoluções. Então, ali nos anos 20, anos 30, se tentou praticar do jeito que Marx escreveu. Foi feita, então, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que tornou todos os estados ali em torno da Rússia foram cooptados para esse regime, o que se usou chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, e também Mao Tse-tung na China empregou essa revolução, tudo por meio de armas. Marx deixou claro, quem não topasse a luta, só existem dois lados para Marx, quem aceita a revolução e quem resiste. Quem resistir à revolução deve ser eliminado. Simplesmente eliminado. Então, a União Soviética, para vocês terem ideia, matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Isso nas estatísticas nas estatísticas oficiais. Né? Para você ter uma ideia, na Rússia tem a região da Sibéria. Eles pegavam ônibus, enchiam com as pessoas e soltavam na Sibéria para morrer de frio. Teve o Holodomor, que foi na Ucrânia, que 3 milhões e meio de pessoas morreram de fome, literalmente. Cortaram o suprimento, a União Soviética cortou os suprimentos da Ucrânia e a população morreu de inanição. Então, assim, morreu muita gente. O número de mortes causado pelo comunismo faz os campos de concentração de Hitler parecerem uma brincadeirinha de ciranda. Hitler matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou 100 milhões.
dá 60 vezes o nazismo. E a gente tem o nazismo como emblema de maldade, mas o comunismo fez muito pior. E as torturas usadas no são bem mais pesadas até que o nazismo. É o que o senhor falou, né? Deixa parecer coisa de brincadeira. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente de uma questão, porque, por exemplo, o senhor fala dessa questão de eliminar, destruir para construir algo novo. E a gente sabe que só pode vir bem do bem. Então parece que a teoria deles é, tipo, tirar... como se fosse assim, eu só consigo fazer um bem a partir desse mal, a partir dessa destruição. Uma das coisas é um princípio de Maquiavel, do qual Marx se serve, de que o fim último justifica os meios. E como ele herda a noção de história, a noção de ser humano do Hegel, Hegel era um materialista. Então, para ele, o que é um ser humano? O ser humano é produto final do meio em que ele vive. Se nós mudarmos a sociedade agora com a revolução, as próximas gerações vão vindo mudadas. E isso é uma farsa. Nós não somos assim um mero produto do meio. Nós temos alma espiritual. Nós temos elementos primordiais que estão no interior do ser humano. Então ele dizia assim que cultura, religião, arte, essas coisas, isso tudo tem que ser eliminado porque o bem verdadeiro do ser humano é a sociedade organizada politicamente. São os meios de produção, etc. Bom, nós sabemos que a história do século XX demonstrou que esses regimes fracassaram. A resistência a esse tipo de regime absolutista é tão grande que não tem como você eliminar todo mundo que se opõe a ele. E outra, ele não contava com o fato de que o partido se tornaria uma elite mais poderosa do que aquelas elites que eles diziam que tinham que ser derrubadas. Então aquela ideia de uma sociedade igualitária, aquilo é uma farsa. O ser humano não é assim. O que nós podemos buscar é justiça, mas não igualdade. A ideia de igualdade é inumana, é desumana. Exatamente. Você não é igual a mim. Nós podemos ter direitos iguais, acesso igual a determinados bens da criação, mas você não é eu e eu não sou você. Não existe. Bem, isso é justiça, né? Isso é justiça. Então não é igualdade. Sempre haverá quem trabalha melhor certo aspecto do que outro, que produz melhor do que outro. Então, isso sempre vai existir. Tá? Isso é da natureza humana. Então a ideia de ser humano que Marx tinha é uma ideia que não corresponde à natureza humana. Lá pelos anos 80, um número grande de adeptos da filosofia marxista no que diz respeito a reformular a sociedade, reconfigurar a sociedade, se organizou e começou a tecer uma série de críticas ao marxismo, mas não críticas para destruí-lo, críticas para reformulá-lo. É a chamada Escola de Frankfurt. Frankfurt, na Alemanha. Ali uma série de autores como Durkheim, Marcuse, Habermas, Theodor Adorno e vários outros observaram, olha, por que o socialismo como Marx planejou não deu certo? Por conta desses aspectos que eu disse. A resistência, essa coisa de luta armada não funcionou. Você tentar eliminar a religião, não funcionou. O ser humano é naturalmente religioso. Modificar a cultura, né? Eliminar a cultura, não funcionou. Então, eles começam a perceber que se nós queremos reconfigurar a sociedade, não pode ser sobre essas instituições, mas tem que ser através dessas instituições, como educação, religião, cultura, arte. Tudo isso precisa ser permeado pelas ideias comunistas e não eliminados pelo partido. O partido precisa se apropriar dessas instâncias, porque o ser humano é isso. O ser humano não é só matéria, como era para Hegel e Marx comprou a ideia. O ser humano também é uma transcendência, ele tem sentimentos, emoção, psique. E se a gente quer reconfigurar a sociedade,
Nós precisamos fazer a revolução a partir disso. A partir das bases. Né? Isso. Foi aí que surgiu o que muitos chamam de marxismo cultural. O próprio Lenin, que sucedeu a Stalin, os primeiros revolucionários na União Soviética, escreveu muito a respeito disso. O Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano, escreveu muito sobre isso. Então, eles começaram a tecer estratégias para inseminar a cultura ocidental de ideias comunistas, para destruir a sociedade tal como nós temos e implantar um novo regime. Agora, preste atenção. Que sociedade é essa que eles querem destruir? Basicamente, a nossa sociedade ocidental, ela é fundada, criada sobre 3 pilares. 3 pilares. Bento XVI fez um discurso uma vez no parlamento alemão, lembrando esses 3 pilares. A filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. Padre, antes do senhor continuar, desculpe interromper, mas vale lembrar que o próprio Marx era de origem judaica, né? Sim, ele era de origem judaica. Ou seja, não era um ateu em si mesmo que escreveu tudo isso. Se tornou depois ateu e a sua filosofia é ateísta, mas ele tem uma origem judaica. O Marx era assim um falastrão, um hipócrita. Se você observar a filosofia dele e a vida dele, você vai ver que em absolutamente nada ele viveu ou praticou aquilo que ele escreveu. Ele vivia em casa, às custas da esposa, que tinha que trabalhar fora, né? E morreu ali, dependente dela, ou seja, falou tanto da elite e etc., do proletário que tinha que se levantar, se erguer. Ele nunca se ergueu para absolutamente coisa alguma. Então, é o que um filósofo chamava de paralaxe cognitiva. Existe a solução para o mundo dentro da sua cabeça, mas você mesmo não praticou aquilo. A vida do filósofo não verifica né, aquilo que ele produziu intelectualmente. Então, a escola de Frankfurt, ela quer destruir essa sociedade porque se acredita que a sociedade como está construída é que é a causa de todos os males. Então, por exemplo, a religião judaico-cristã é causa dos males. É dela, por exemplo, para esses filósofos, que vem a noção de família, né, de propriedade privada, porque cá para nós, se você tem filhos, esposo, esposa, então você quer ter casa, você quer ter alimento, roupa, você quer ter propriedade, não só para si, mas para os seus filhos, para que haja herança. Então, enquanto nós sustentarmos a ideia de família natural, nós estamos sustentando a ideia de propriedade privada, e essa ideia de propriedade privada causa opressão, causa desigualdade, etc. Então temos que destruir a sociedade tal como está configurada. Essa é a proposta. Mas para fazer isso, tem que ser via cultura, via revolução. Então essas ideias todas de desconstrução da família, desconstrução da fé, desconstrução de valores e princípios que remontam à noção de verdade, virtude. Veja, tudo isso é filosofia grega. O cristianismo bebeu na filosofia grega. De que existe uma verdade absoluta, de que existe uma beleza, né, uma noção de belo, isso é belo, isso não é, isso é verdadeiro, isso não é. Essa noção de que a realidade é disposta dessa forma, isso também tem que ser desconstruído. Então, o Bento XVI denunciava muito no seu magistério. E por que o Bento XVI denunciava muito? Porque ele foi o prefeito para a congregação do clero durante o pontificado de João Paulo II. João Paulo II foi o santo padre, né, o papa que mais combateu o comunismo. Mais combateu. Porque ele próprio, como polonês, viveu debaixo da cortina de ferro na União Soviética. Ele sabe muito bem, aqueles países do leste europeu sofreram na mão do comunismo e sabem o que ele é de fato. Ao ponto de muitos daqueles países hoje terem o comunismo como crime. Não pode ter partidos de inspiração comunista e não podem concorrer a eleições, coisas assim, porque
criminalizaram de fato. Países que viveram debaixo desses regimes. Então, esse, Tiele, basicamente é o comunismo que existe hoje, não tal como aquele engendrado por Marx. Na origem dele. Na origem. Mas hoje você tem grupos, né, partidos, que militam as ideias socialistas nesse sentido. Então, eles têm feito muito bem aquilo a que se propuseram. Eles permearam, formaram uma base social comunista, socialista. Então, você recruta as pessoas com aquelas ideias e as pulveriza em toda a sociedade civil. Você tem que ter professores com essa mentalidade, artistas com essa mentalidade, advogados, juízes, até ministros nas religiões, né, lideranças nas religiões, permear. Essa era a ideia do Gramsci, do Lenin, da escola de Frankfurt. Para que, no momento em que o partido for realizar a sua revolução, não haja oposição mais na sociedade, porque a sociedade já está toda conformada com aquelas ideias. Essa era a proposta da escola de Frankfurt. Porque a revolução pela arma não funcionou. Agora as pessoas resistiram. Destruir a partir de dentro. Isso. Né? Então você elimina aquela noção de que não existe verdade absoluta. Elimina a ideia de que família natural é isso daqui. Você vai eliminando. É o que você quiser. Isso. É o que você quiser, é o que você achar. Então, isso é muito próprio. Essa filosofia é uma areia movediça. Ela vai adquirindo a forma que for interessante para o momento. Exatamente. Porque ela nada mais visa do que um projeto de poder do partido. Do partido. O partido entenda aqui, aquela elite não é um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo de pessoas que quer assumir o poder político num país ou num grupo de países, não é, para não sair mais do poder. Eles querem o poder pelo poder. E vão usar dos meios, né, dos grupos sociais que lhes for interessante. Então, eu vou dar um exemplo. Chamadas minorias. As chamadas minorias. Eu vou dar um exemplo. Em Cuba, para fazer a Revolução Cubana, ou em alguns outros países da América Latina, você tinha, por exemplo, uma igreja católica muito forte e que se opunha àquele tipo de regime, se opunha à violência. Então, o que foi sendo feito ali? Você vai prometendo certos benefícios. Olha, caso a gente chegue ao poder, vocês que têm determinado estilo de vida, sei lá, homossexuais ou feministas, etc. Você vai prometendo benefícios a esses grupos para o caso de você chegar ao poder. Me apoie para eu chegar ao poder. E aí o que acontece? Enquanto esses grupos são apoiados, eles também vão se tornando vozes fortes. Né? Eles vão criando pequenas elites ali, um movimento disso, um movimento daquilo. Só que a hora que o partido chegar ao poder, ele vai fazer de tudo para se manter nesse poder. Não pode haver outras elites. Então, eles instrumentalizam aquele grupo para ajudar na revolução, mas quando a revolução é feita, os primeiros a serem destruídos são esses grupos. Porque pode ser que eles reivindiquem o poder também. Exatamente. Então você fortalece um grupo feminista para te ajudar na revolução. Mas a hora que eu chegar no poder, eu preciso desfazer, eu preciso cortar a cabeça desses movimentos feministas, porque eles também podem... podem... forte de novo. Sim, eles podem fazer oposição ao regime, querendo o poder. Então, assim, homossexuais foram metralhados, fuzilados a rodo em Cuba. Sim. Pessoas com ideias revolucionárias que não unidos ao partido foram eliminadas. Então não tem isso de que o socialismo defende esse ou aquele grupo. Não, eles não defendem a grupo algum. Eles defendem a sua elite política.
Tanto que é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter. Aí, de repente, você chegou aqui na live agora e pensou assim, mas o que isso tem a ver com metanoia, o que isso tem a ver com o cristianismo e tudo mais? Mas é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, porque tudo isso que o padre está falando é de usar das minorias, mas isso acontece também dentro da igreja, porque, por exemplo, eu fui muito ensinada de que o socialismo era algo cristão. Porque o que a gente escuta muito é que Jesus foi o primeiro socialista de verdade, né? Jesus foi aquele que implantou a ideia de que nós somos iguais, então tudo precisa de ser dividido por igual. Então eles usam da própria palavra, né? Distorcida, né? Deturpada, para dizer que isso também é algo cristão, porque eu preciso usar desse povo que acredita que é no amor, sem armas, nesse cuidado que as coisas funcionam. E na realidade, nada disso tem respaldo no Evangelho, propriamente dito. É a chamada teologia da libertação, né, Tiele? Ela surge nos anos 70, após o Vaticano II, não por causa do concílio, tem que ficar claro isso, porque quando você pega os documentos do concílio, você não encontra nada ali que respalde a chamada teologia da libertação. Absolutamente nada. O que aconteceu foi, eu expliquei agora, que houve essa confabulação dos críticos ao socialismo de que era necessário permear as instituições da sociedade, todas elas, para fazer a revolução. Então também buscaram permear as igrejas católicas e algumas protestantes históricas mais antigas, luterana, anglicana, metodista, presbiterianos, e muitas dessas igrejas também, hoje em dia, têm sua liderança embebida dessa teologia. A teologia da libertação, ela tem uma origem ali católica, porque é a instituição cristã mais numerosa e mais expressiva quantitativamente no Ocidente, mas as outras também foram impregnadas. A Igreja Ortodoxa Russa, por influência da Revolução Russa, o catolicismo na América Latina e ali em alguns países da Europa, principalmente França, Suíça e Alemanha, que é onde se engendraram ali pensamentos teológicos que a gente chama progressistas. Já bem antes do Vaticano II, eles já vinham formulando ideias que visavam o quê? Dar leitura social e leitura política aos evangelhos. É ruim dar leitura social e política aos evangelhos? Não, desde que elas não sejam exclusivas. Existem elementos sociais e políticos na Escritura? Existem, mas não só. Tem elementos espirituais, tem elementos transcendentais, mas não, a proposta é ler toda a Sagrada Escritura, toda, inclusive a pessoa de Jesus, sob chave, sob viés político. Reduzir a essa chave. Então, isso foi feito e foi composta muita literatura, muito livro, muitas revistas, muitas aulas. Isso foi para os seminários, isso foi para a formação do clero, isso foi para a formação do laicato. E essa mentalidade foi entrando de um Jesus que sofreu o que sofreu porque quis fazer uma revolução social, como se não fosse uma revolução do coração do homem. A ideia de um Jesus que quis igualdade, né, nesse sentido que é inexistente. Ele próprio institui o grupo dos apóstolos, os 72 discípulos, exatamente. Tem a multidão, cada um tem o seu lugar e o de um não é o do outro. Isso não é igualdade, isso é justiça. Pro monte. Isso. Não leva todo mundo. Leva 3 com ele para o monte. Ele sim deixa uma noção de sociabilidade, não de socialismo. Então, de partilhar os bens, de auxiliar o pobre, mas não é um socialismo, porque é próprio da noção de socialismo a luta de classes. Luta de classes. Lembra? O proletário contra a elite burguesa. Luta de classes. Então, Jesus, a ideia de um Jesus que ama o pobre e odeia o rico a ponto de combatê-lo. Opa! Você não tem Jesus nos evangelhos combatendo o rico. Na verdade, acho que o evangelho ensina que essa elite aqui precisa, teoricamente, dar a mão para que seja sustento para esse povo que necessita, né? Estender a mão para o pobre. Você tem Jesus comendo na casa dos fariseus.
Então, não é Jesus não ensina que é necessário estender a mão ao pobre, é necessário estender a mão a ele, Jesus. O que a teologia da libertação fez foi o que a gente chama de virada antropológica. Uma teologia não inspirada em Jesus Cristo, mas inspirada na sociedade, no ser humano. Então, dependendo da época, vai mudando a teologia, o substrato, né, a motivação teológica. E isso é um perigo. A teologia ela tem que se inspirar na pessoa de Jesus, revelada nas Escrituras e na tradição da igreja, e não no pobre. O pobre é um destinatário do Evangelho, para receber o Evangelho. O Senhor, e nem é o único, né? Ele me ungiu. E outra, Tiele, isso é importante declarar. A palavra pobre foi esvaziada. Porque no cristianismo, como um todo, o que é o pobre? É aquele que carece de algo fundamental para a sua vida humana. A teologia da libertação comprou a ideia marxista de pobre. O que é o pobre para o marxista? É aquele que não tem recursos econômicos. Então, o pobre é o que não tem dinheiro. Mas essa não é a noção de pobre para o cristianismo. Quem não tem Cristo é pobre. Quem não tem saúde é pobre. Quem não tem alegria é pobre. Quem não tem sentido de vida é pobre. E isso pode ser uma pessoa com dinheiro ou sem dinheiro. Tem ricos paupérrimos. Eu visito, às vezes, pessoas que são muito bem abastadas financeiramente, mas estão de luto, estão com depressão, estão enfermas. E eu não vou porque eles moram num apartamento de classe média alta? Se for cair na lógica da teologia da libertação comprada pelo marxismo, não posso, porque eles são ricos, não são destinatários do nosso ministério. Está errado. Ele tem dinheiro, mas ele carece de algo que eu tenho. Eu tenho o evangelho, eu tenho o testemunho, eu tenho sacramentos para ministrar, eu tenho a oração para levar. Ele é um pobre. Então, a categoria pobre, reduzida ao conceito econômico, isso é infiltração marxista. E muitas vezes o pobre tem muito mais a ensinar a gente do que a gente para ele, Meu Deus do céu! O pobre, no sentido econômico, é o grande protagonista do evangelho. O grande protagonista. Então, você coisificar o pobre, o tadinho, o coitadinho. Mas o pobre, ele é o protagonista do evangelho. O pobre no sentido de que aquele que foi destinatário do evangelho, está em Lucas capítulo 4, o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. E você vê Jesus dizendo isso, e ir lá pregar para um Nicodemos, por exemplo, que era um fariseu muito bem obrigado. Então quer dizer que Nicodemos é um pobre? Economicamente não. Mas era um homem que queria respostas, que não encontrava respostas. Não ter respostas é não ter algo fundamental para a vida humana. E isso é uma pobreza. Então a categoria pobre, pobreza, ela foi desgastada por essas teologias de inspiração socialista, sob o pretexto de que estão baseadas no evangelho, podem estar em 2, 3 páginas, ignorando todas as outras. Ou é todo o evangelho ou não é nada. Mas é muito comum isso acontecer dentro dessa teoria, né, padre? Dessa teoria marxista e tudo mais. Tirar as coisas de contexto para serem usadas, né? Então, o próprio pobre é tirado de contexto para ser usado como uma massa ali, para dizer que eu faço algo por ele. Porque isso toca, né, nas pessoas diretamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque quando a gente fala de comunismo, não tem como não lembrar das aparições de Nossa Senhora, né? E muita coisa foi dito por ela contra toda essa teoria, todas essas revoluções. Eu acho que é importante falar para quem nos assiste que isso não é algo de agora, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas que Nossa Senhora já relatou em muitas das suas visitas e tudo mais, das suas aparições. E eu acho importante ressaltar isso muito no fato de que isso faz muito tempo. Então, não foi algo que aconteceu ontem, ela já vinha nos falando, né? Sobretudo em Fátima, 1917, a Virgem Maria alerta a respeito dos males da Rússia.
ela nem diz a palavra comunismo. Por quê? Porque se ela dissesse comunismo, você vê como é, de fato ela vem de Deus para alertar. Se ela dissesse comunismo simplesmente, você reparou que nas definições que eu fui dando, o comunismo ele muda, e ele muda radicalmente? Ele muda de face, ele muda de estratégias, ele muda de métodos. Então são males da Rússia, ou seja, todos os tipos de comunismos que viessem, porque aquele de revolução armada fracassou, mas outro se reinventou. Então, veja, uma pessoa que seja devota da Santíssima Virgem, sobretudo de Nossa Senhora de Fátima, eu acredito que todos sejam, todo fiel católico tenha amor a Nossa Senhora de Fátima. Não basta a devoção. É necessário dar ouvidos ao conteúdo da mensagem. O conteúdo. Escutá-la, não só admirá-la, mas ouvi-la. Se a Virgem Maria veio do céu para dizer que aquilo ali não presta, não somos nós agora que vamos começar a dizer que aquilo ali é algo bom. Para que Deus tenha mandado a sua própria mãe vir do céu para falar a respeito de algo político. Então alguém diz assim, não gosto de assunto de política. Bom, mas até Nossa Senhora veio se mexer com isso. Até ela veio tocar no assunto. Então quem somos nós agora para não tocar? Muito pelo contrário, né, padre? Fica até um dever nosso como cristão. Em 1917, quando ela aparece em Fátima, estava em curso a Primeira Grande Guerra. Não havia ainda a Revolução Russa e comunismo. Isso foi acontecer quase 20 anos depois. Inclusive a Lúcia e os pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, reportam que na aparição ouviram esse nome, Rússia, eles eram crianças e eles nunca tinham ouvido falar em Rússia. Eram crianças, eram analfabetos, e a Lúcia conta na sua biografia, àquela altura eu conhecia, além de Portugal, conhecia a França, Espanha, Inglaterra, alguns países ali em volta eu já tinha ouvido falar, mas esse nome Rússia nunca tínhamos ouvido falar. E realmente estava totalmente fora da capacidade daquelas crianças ouvirem falar de Rússia. E Nossa Senhora alertou que quando os males da Rússia, né, eles podiam ser evitados se a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração dela. E se não fosse feita essa consagração, a Rússia espalharia os seus males, né, por toda a terra. Ela até chegou a dizer, a irmã Lúcia, que essa consagração seria feita, mas quando fosse feita já seria tarde. E realmente foram feitas algumas consagrações, não exatamente como a Virgem pediu, tinha que ser feita uma consagração especificamente da Rússia. E aí, como já tinha acontecido a Revolução Russa, quando os papas tentaram fazer, por razões políticas, era muito complicado fazer essa consagração. Citar a Rússia e condenar o comunismo veementemente. Principalmente ali na Europa, o Vaticano estando ali na Europa. Era muito complicado, um risco muito grande. Sobretudo em períodos de guerra. Então, João Paulo II conheceu, foi o Papa que mais se dedicou a se aprofundar nas mensagens de Fátima, principalmente depois que ele sofreu o atentado na Praça de São Pedro em 13 de maio, não me lembro agora o ano, me fugiu, 80 e alguma coisa, nas mãos de um muçulmano fanático que o baleou, mas havia uma visão em Fátima se referindo a um bispo de branco caindo ensanguentado na Praça de São Pedro. Quando ele sofre o atentado, ele se lembra da mensagem. Ele vai, bonita a história, ele pega o projétil, né, a bala, leva e ela encaixa perfeitamente na coroa que Nossa Senhora tinha em Fátima. Parece que tinha sido feito aquele nicho para caber a bala, como se Nossa Senhora soubesse, né, daquele tiro que ia acontecer, sabia de fato. E todos os videntes de Fátima deixaram claro que haveria um sinal no céu, Nossa Senhora avisou. Na noite, agora me esqueci o dia, mas foi em 1932, que foi a noite que antecedeu a Revolução Bolchevique, houve uma aurora boreal na Europa. E assim,
A aurora boreal não acontece na Europa, só no Círculo Ártico. Mas a Europa inteira viu. Então, a Virgem falou que haveria um grande sinal no céu, que seria visto por todos. E foi visto. Em Roma se pôde ver. E Roma já é bem no sul da Europa, né? Itália, a Península Itálica. E na noite seguinte aconteceu a Revolução Comunista. Então, a Virgem Maria, ela veio alertar. E alertou que esses males se infiltrariam, se espalhariam, inclusive na igreja. Nas aparições de Garabandal, isso foi destacado novamente, sobretudo no que diz respeito à simpatia de clérigos por essas ideias. Talvez por isso Garabandal tenha sido, ainda seja, uma aparição... Ainda não é oficialmente... não foi declarada oficialmente, apesar de todos os indícios, de todos os sinais, de todas as evidências de que de fato foi uma aparição legítima. Mas o senhor acha que isso acontece exatamente porque nas aparições de Garabandal, Nossa Senhora fala dessa questão da infiltração do comunismo através do clero, através dos ministros da igreja? Sim, no clero. Porque, veja, um dos critérios para legitimar uma aparição é a concordância da mensagem das aparições com o magistério, com a tradição, etc. Agora, é claro que o magistério é o Santo Padre, o Papa, e os bispos em comunhão com ele. E você concorda que fica delicado, eu que sou clérigo, dizer assim, olha, essa pessoa que veio falar mal, entre aspas, veio se referir a males que dizem respeito ao grupo ao que eu pertenço, está certo? É meio complicado, né? É como se eu atirasse no próprio pé. Então há um pouco de conflito episcopal, do clero em legitimar aquelas mensagens, porque seria reconhecer que entraram males na mentalidade do clero. Mas, padre, mesmo com todas, por exemplo, assim, a gente está falando aqui, né, além do respaldo do padre Douglas, né, toda a questão realmente sacerdotal dele, todo o estudo dele, tem documentos da igreja que falam contra o comunismo e tudo mais, todas essas coisas, né? E mesmo assim, é perceber que dentro da igreja a gente ainda tem essa divisão. Perceber que nós, como cristãos, hoje estamos separados também. Além do país todo estar dividido, né? De um lado do outro, assim, de acontecer essa divisão, é perceber isso dentro da própria igreja, essa divisão, né? Mas porque a lição foi muito bem feita, Tiele. Você vê que eu disse há pouco que os ideólogos ali, fim dos anos 70, começo dos anos 80, eles pensaram que era necessário infiltrar as ideias, e isso é importante ressaltar, as ideias socialistas. Uma pessoa, então, que tenha sido formada pela teologia da libertação, por exemplo, ela foi convencida interiormente, racionalmente, de que tudo aquilo está de acordo com o evangelho e que aquilo é a fé cristã verdadeira. E que aquilo, e mais, que nada daquilo tem a ver com o comunismo. Ela foi convencida disso. Ela foi embebida dessas ideias. Então, geralmente, um teólogo da libertação, quando vai se pronunciar, falar ou escrever, ele não cita autores socialistas ou comunistas. Marx disse isso. Embora, se você pegar o livro que é considerado o pontapé inicial da teologia da libertação, que se chama Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, ele cita Marx, ele cita Engels, ele cita Ernest Bloch, ele cita autores que são os autores propriamente dito do comunismo. Ele os cita. Mas na medida em que vão passando os anos, um autor vai citando o outro, que vai citando o outro, já não fica se citando mais esses pais filósofos do comunismo. Mas as ideias vão sendo reproduzidas. E a impressão que dá é que, porque foi uma ideia engendrada por um teólogo, transmitida por um teólogo, e no mais das vezes esse teólogo é um clérigo, é um padre, é um bispo. Então você cria uma bolha
ideológica, né, de ideias que transmite a sensação de que aquele é o verdadeiro cristianismo. Agora você imagine uma teologia dessas que tem mais de 50 anos. Pare para pensar, um jovenzinho de 15 anos que há 60 anos atrás pertencia a uma comunidade de base, aprendeu daquela forma, foi ensinado daquela forma, entrou para o seminário, aprendeu teologia daquela forma, filosofia daquela forma, virou padre, sei lá, de repente até virou bispo. E ele acredita que aquele é o verdadeiro cristianismo. Você há de convir que se ele ver um cristianismo lido de outra forma, ele tende a achar que aquele cristianismo é que é falso. E não o de libertação que ele aprendeu. Aí o senhor chegou num ponto assim que eu acho extremamente importante, que é esse discernimento da verdade. Aí eu queria até pedir para o senhor que o senhor falasse para a gente, para quem está nesse meio do caminho, que olha e fala assim, tá, mas isso parece verdade para mim, mas eu também estou tentando entender, eu estou buscando a verdade. Como cristãos, nós sabemos que a verdade é uma pessoa, mas existe os pontos factuais das coisas. Então, assim, como que a pessoa pode buscar a verdade nesse sentido, para que ela não se perca no meio do caminho? O primeiro ponto é parabenizar a pessoa que quer buscar a verdade, porque ela crê que há uma verdade. Porque é da premissa socialista que não há verdades concretas e absolutas. Isso, de certa forma, também entrou nessas teologias progressistas. Então, há teólogos da libertação que vão afirmar que Jesus mesmo, houve a separação entre o chamado Jesus histórico e o Cristo da fé. Né? Então, Jesus histórico, ninguém sabe quem foi. Tem o Cristo da fé, o que foi escrito a respeito dele, mas ele mesmo a gente não sabe como foi, o que falou. Então, isso é o grande perigo da teologia progressista. O primeiro passo é você crer que há uma verdade. E você crer que há um meio eficaz para acessá-la. Porque se você começar agora a questionar que o Cristo narrado nos evangelhos é o Cristo verdadeiro, como Rudolf Bultmann, que foi um teólogo protestante, inclusive luterano, que viveu no início do século XX, disse, né, que você tem ali um Jesus dito nos evangelhos, mas quem escreveu os evangelhos pôs no papel o Cristo que ela cria. A gente não tem certeza se o Jesus histórico que ela conheceu é mesmo aquilo que ela escreveu. Se você começa, então, a questionar as fontes factíveis da fé, então agora a gente vai ter que suspender. Né? Suspender a verdade, de dizer que não há verdade sobre Jesus. A fé cristã está pautada na Escritura e na tradição de 2000 anos. E essa tradição, por mais que passe o tempo, e por mais que ela se atualize, ela seja atualizada por um magistério, ela sempre é uma verdade continuada. Se você adere a uma teologia, uma perspectiva, uma noção teológica que propõe rupturas com a fé de 2000 anos, então cuidado. Porque é isso que acontece no mais das vezes. Uma ruptura com a moral cristã, uma ruptura com a forma como a igreja sempre celebrou os sacramentos. Existem linhas teológicas de libertação que vão propor isso. Sempre se creu que Jesus está presente realmente na Eucaristia. Aí agora aparece uma teologia dizendo que não, que isso é um símbolo, e a liturgia é um meio para nós gerarmos consciência social, é a nossa reunião para celebrarmos as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos anseios. Então calma lá, isso aqui, essa noção de liturgia não é a da igreja de 2000 anos. Ela está propondo uma ruptura. Então, a moral da igreja sempre ensinou castidade, celibato para os ministros sagrados, virgindade consagrada como possibilidade, fidelidade matrimonial, matrimônio indissolúvel. Aí agora chegam teologias dizendo que não é bem assim, que não precisa disso, que não tem que ser dessa forma. Então, calma lá, é uma teologia que está propondo uma ruptura. Não é uma continuidade da igreja de 2000 anos. Essa leitura politizada de tudo no catolicismo, da missa, dos sacramentos, da moral, da pastoral, isso é uma ruptura com uma igreja de 2000 anos que não lia as coisas dessa forma. A isso nós devemos atentar.
né, e nos precaver. Uma teologia que propõe a aversão a tudo que seja espiritual, transcendental, não é? Nós estamos aqui numa TV católica de inspiração carismática. Padre Eduardo Daugert trouxe a renovação carismática para o Brasil. A teologia da libertação foi ferrenha oponente da renovação carismática. Eu não estou falando isso do nada, eu experimentei isso nos anos 90. Os padres formados na teologia da libertação sempre tiveram aversão a grupos de oração. E ainda né? Ainda tem, dizem que os dons do Espírito não existem, que isso é histeria, que isso é besteira, que isso é fanatismo. Então, quando na verdade a igreja reconhece, abençoa e tutela, então esse tipo de leitura teológica não é católica. Não é bem-vinda. E nós não devemos ter receio de rechaçar e dizer com todas as letras, não, isso não é teologia católica. Não, será a verdade. Essa é a verdade. Né? E assumirmos as consequências, né, de defendermos a verdade, porque cremos que ela existe de fato. Né? Porque cremos que ela nos é, não só nos foi, nos é transmitida pela igreja de 2000 anos. Que já estava aqui antes de eu chegar e continuará aqui depois que eu for embora. Sabe, padre, que esses dias até estava vendo uma frase de Santa Teresa d'Ávila, né? Nesse mês de tantos santos lindos, maravilhosos, tão ricos para a igreja, né? Santa Teresa d'Ávila tem uma frase a respeito da questão da verdade, onde ela fala, né? O que importa é a verdade e não a opinião. E isso é tão sério diante, assim, a gente está ali com o nosso tempo terminando, mas sério diante daquilo que vivemos, que de alguma forma sempre existiu, mas hoje de forma muito enfática, como o senhor falou, de não existir uma verdade absoluta. Não, para nós cristãos existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi só uma coisa. Então, assim, como que nós podemos ter teorias, usar de ideologias nas nossas vidas que preguem verdades relativas, onde não é o que a Sagrada Escritura e a tradição, como o senhor falava, nos ensina. Então, acho que é um cuidado que a gente precisa muito ter em relação a esta busca da verdade, de buscar realmente a verdade, de pedir a graça do Espírito Santo para que ele nos inspire mesmo a encontrar essa verdade, porque eu percebo que a gente se perde naquilo que às vezes é mais fácil, que é mais bonito, ou aonde se agrada. E tem medo, como cristão, de realmente falar aquilo que é necessário falar. Por medo de ser cancelado, que é o que está na moda hoje, né? Eu não falo a verdade por medo de causar uma divergência com alguém que eu gosto muito, mas a verdade não pode deixar de ser anunciada, né? Perfeito. Nós não podemos ter medo de propor a beleza da conversão. A beleza da conversão. Muitos desses teólogos propõem que a gente precisa relaxar a mensagem para o homem moderno. Esse homem moderno que essas teologias nunca definem exatamente o que é, como se existisse um homem moderno. A modernidade tem muitas faces. Mas dizer assim, vamos relaxar a doutrina, relaxar a moral, relaxar a disciplina cristã, para que o homem moderno venha para a igreja. Mas a partir do momento que nós relaxarmos essas coisas, nós não teremos mais uma igreja. Nós não podemos tratar o ser humano como se ele não fosse capaz de ter a coragem de mudar, de se adequar à verdade, de se converter a ela. Então, não diga ao ser humano que ele é tão fraco, que ele é tão pobre nesse sentido, que ele não possa se converter. A gente tem de dar a ele, né, a chance, dizer a ele que ele pode mudar, que ele pode ser melhor, que ele pode ser desafiado. Ele é capaz do desafio da conversão. Nós não temos que esvaziar o evangelho para o ser humano caber. Não, o evangelho cabe no ser humano para transformá-lo, para mudá-lo, para transformá-lo em Cristo de fato. Então temos que parar com isso de transformar a igreja à nossa imagem e semelhança. Não, a igreja tem que ser imagem e semelhança de Cristo. E nós irmos nos configurando a Ele e não o contrário. O mundo é que deve converter-se a Cristo. E não a igreja se convertendo ao mundo. Isso seria uma aberração. E aqui, nós aqui já terminamos, infelizmente o nosso tempo já acabou, né, padre? Mas eu queria, assim,
que a gente pudesse deixar uma mensagem final para quem nos escuta, não só para esse período agora de eleições e tudo mais, mas nessa busca por aquilo que é a verdade, mas em especial também por esse agora que estamos vivendo, para que a gente saiba refletir de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas também. E aí, nós, como católicos, defendemos que o ser humano ele é dotado de princípios, de faculdades postas nele pelo próprio Deus. E elas não podem ser desconsideradas ou eliminadas. A vida, a liberdade, a possibilidade de amar, a de trabalhar, de sustentar sua família, de gerar uma família, como a natureza predispôs. Então, todos esses princípios precisam ser levados em consideração na hora de nós escolhermos quem vai governar um Estado. Porque as decisões, as políticas tomadas, todas vão repercutir nas nossas vidas práticas, inclusive na possibilidade de nós termos liberdade de culto, etc. Então, basta olharmos um panorama mundial, vermos o que os regimes de inspiração socialista e comunista fizeram e não ficarmos achando que deu errado em 10 lugares, mas no 11º vai dar certo. Isso é de uma ingenuidade terrível. Vamos observar bem, nem sempre a possibilidade que está ao nosso alcance é a melhor, mas vamos votar naquilo que é possível e sempre deixando de fora aquilo que, caso seja escolhido, pode a médio e longo prazo nos trazer grandes destruições, né? Como causou em tantos desses lugares que nós mencionamos há pouco, Rússia, China, Cuba e há outros países aqui em torno de nós, né? Precisamos observar um pouco. O povo tem bom senso, sabe emitir juízo crítico. Vamos nos examinar diante de Deus e lembrar que é necessário votar com a razão e não com os sentimentos e as emoções. Nós já fizemos um programa aqui sobre isso, né? Lá em setembro, finalzinho de setembro, programa antes do primeiro turno foi sobre isso. Não é? Não é uma eleição para escolher um coordenador de grupo de oração, o pároco da paróquia. Os critérios a serem adotados não é a santidade pessoal de nenhum candidato. É a capacidade de gerir e de respeitar os espaços nos quais o Estado não tem que pôr a mão. Né? A proposta socialista não era essa, de o Estado governar nossas vidas, nossos filhos, nossa família, nossa propriedade. Não. A função do Estado é nos deixar em paz, sabe? É pôr a mão quando for preciso, quando nós deixarmos, quando nós requisitarmos. O Estado é para nós, não nós para o Estado. Exatamente. E isso é um princípio cristão, é fundamental, isso é doutrina social da igreja. O Estado é para o ser humano e não o ser humano para o Estado. Então agora você é obrigado a educar do jeito que nós estamos dizendo, você é obrigado a proceder como nós estamos dizendo. Não, eu não sou obrigado a nada. O meu Senhor não é o Estado, é Cristo Jesus. Exatamente. Eu tenho de ter minha liberdade respeitada. Vamos considerar tudo isso e fazer uma boa escolha. Exatamente. Que Cristo, em sua sabedoria, nos ilumine, o Espírito Santo nos ilumine para escolhermos dignamente e termos a ciência de que precisamos de muitos cuidados, né, Padre? Precisamos buscar e estudar. E se você achar que algumas dessas coisas aqui é uma teoria da conspiração, eu te convido a estudar um pouquinho mais, procurar com sabedoria de verdade, assim. Que o Senhor nos abençoe pelas mãos do Padre Douglas. Ó Santíssima Virgem de Fátima, ó Virgem da Conceição Aparecida, olhai por nós, porque necessitamos do auxílio do céu nestes tempos, para que sirvamos a Deus em completa liberdade e que haja bem-estar, paz, prosperidade na nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus nos abençoe cada um de vocês e até a próxima semana.